falar é gostoso quando a gente se sente sendo ouvido, participando, né? E o tema de hoje, considerando a semana do mês do fisioterapeuta, é de que maneira eu pude, na verdade, quando eu falo eu estou falando de uma família dedicada à fisioterapia, porque eu sou casada com fisioterapeuta, agora com filha estudante de fisioterapia, e ao longo desses 42 anos de formada, nós montamos 3 empresas, e essas 3 empresas hoje, com muita alegria e orgulho mesmo daquilo que a gente construiu, vou falar um pouquinho para vocês dessa trajetória da Fisicom. Deixa eu saber aí, vocês conhecem a Fisicom Cursos? Sim? Instituto Vitória Sampaio talvez não, porque é uma clínica de fisioterapia estética. E SMA, alguém conhece? Não? Precisamos conhecer. Vou falar um pouquinho delas para vocês. Lícia. Bem, eu começo essa apresentação falando para vocês que sua tarefa é descobrir qual é o seu dom e então dedicar-se a ele com todo o seu coração. Ninguém vive, gente, sem propósito. O que nos move é propósito. E o nosso propósito, quando ele está alinhado àquilo que a gente tem dom para fazer, ele é muito mais fácil. Por exemplo, graças a Deus que Deus me deu o propósito da fisioterapia, de servir, porque se ele tivesse me dado o dom de cantar, eu estava lascada. Ou o propósito de cantar, eu estava lascada, porque eu não tenho a menor voz, o menor jeito para música. Então, quando a gente consegue que o nosso talento esteja ligado àquilo que a gente ama fazer e que é o nosso propósito, isso tudo fica mais fácil, porque eu diria a vocês que em 42 anos de formada, eu nunca trabalhei, porque eu me diverti todos os dias da minha vida. É uma trajetória que eu posso olhar assim e dizer que foi uma trajetória até então absolutamente prazerosa. Agora, o que é que eu precisei para isso? Primeiro, fé em Deus. Eu acho que, independente de qual seja a religião, mas quando a gente acredita que existe algo maior do que a gente e que esse algo está dentro do nosso coração e a gente segue, isso facilita qualquer jornada. Preparação contínua. Eu nunca parei de estudar. Esse final de semana, eu diria final de semana não, porque eu também estava em curso, 3 dias de curso de fisioterapia pélvica. Eu já fiz essa formação 2 outras vezes. Eu estava fazendo pela 3ª vez com uma outra professora. Mas, Vitória, como é que você tem 42 anos de formada e ainda está estudando? Porque quando eu tiver vontade de atender, eu preciso ter vontade de aprender. Senão a gente fica achando que já sabe e a gente deixa de saber no momento que a gente tem a pretensão de achar que já sabe demais. Então, preparação precisa ser contínua. Não desistir diante das decepções e quedas e capacidade de perdoar. Vocês imaginam ao longo dessa trajetória que não foi fácil. Quantas vezes a gente cai, quantas vezes a gente se decepciona, quantas vezes você acha que está fazendo tudo certo e, na verdade, acontecem coisas que lhe tiram do sério, não é? Então, a capacidade de perdoar, até nós mesmos, a gente precisa perdoar o outro, que às vezes o outro nos frustra, mas a gente também precisa se perdoar. Poxa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assim. Por que é que eu tomei essa escolha, não tomei aquela? Estar disposta a servir mais do que ser servida. Quando a gente descobre que o mundo ele é muito mais bonito quando ele está voltado para o outro do que quando ele está voltado só para a gente é feliz, porque fica assim, o que é que eu quero, o que é que eu sou, o que é que eu posso, eu. A gente se enche tanto da gente que chega um momento que nem a gente se suporta. Mas quando você enxerga as pessoas à sua volta e se volta para servir a essas pessoas, as coisas se encaixam, né? Porque o bem, o amor, até o dinheiro, tudo aquilo que você compartilha, ele volta com abundância. Quando você retém, não chega nem para você, você tem e é como se não tivesse. Faz sentido para vocês? E coragem. Eu gosto muito dessa frase. Tá com medo? Segura na mão de Deus e vai. Hoje é muito tranquilo para mim chegar, pegar o microfone e dar aula, mas no início, quando eu comecei a dar aula em faculdade, eu tinha dor de barriga na véspera de dar aula. Eu era muito tímida.
E eu sabia que eu ia enfrentar os alunos, eu tinha medo. E se me perguntarem alguma coisa eu não souber? E se o aluno perguntar algo? Imagine uma pessoa ter dor de barriga antes da aula, era eu. Eu tinha medo, mas era aquilo que naquele momento seria remuneração, que seria importante para mim, era um desafio, então segura e vai. Reuniões que eu precisei ter, depois eu vou contar um pouquinho mais da minha trajetória profissional, e você vai falar com aquela pessoa que é muito importante, mas como é que eu vou falar com essa pessoa? Segura na mão de Deus, não vale. Desistir nunca foi uma opção. Você passa, Clícia? Bom, e como foi que começou a minha história, para eu depois falar para vocês dessa história na fisioterapia? Alguns valores nortearam a minha formação. Eu diria que o primeiro hábito foi de rezar e agradecer a Deus. Então, tudo que eu sou, tudo que eu pude contribuir dentro da minha profissão, eu acredito que por esse hábito de rezar e agradecer a Deus, as coisas boas e as ruins também. O amor aos animais e o amor aos idosos. Eu achava que eu ia ser veterinária, porque eu sempre fui louca por animal, mas aos idosos, e até hoje trabalhar com idoso. O idoso oncológico, o idoso no pós-operatório, o idoso sem nenhuma patologia, ainda é o que mais me move. Caridade e acolhimento à dor do próximo. Hoje está na moda a expressão empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro, ter sensibilidade ao que o outro tem. Eu acho que não é uma coisa que tem que estar na moda, isso deveria ser sempre assim. Nunca para mim a dor do outro, esse fulano é chato. Olha, vem aquele paciente, esse paciente não melhora nunca. Paciente chato. Nunca. Porque até quando o outro aparentemente é chato porque queixa, é porque ele precisa de acolhimento. Qual é a estratégia que eu vou usar para acolher essa pessoa que é tão insatisfeita? Né? Está todo mundo ainda na faculdade, mas talvez tenha um avô, tenha uma tia, tenha aquela pessoa que é aquela pessoa difícil. Poxa, nada agrada essa pessoa. Por mais que a gente faça, essa pessoa está sempre insatisfeita. Não tem esse tipo de pessoa? Imagine você lidar com pessoas que são assim. Mas é justamente onde entra a arte de você fazer algo que você gosta, que você consegue entender o que o outro precisa e então ressignificar a vida. Ressignificar a vida faz todo sentido. E o primeiro desafio que eu enfrentei na minha vida foi a morte do meu pai. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas 11 anos de idade e foi uma desconstrução. Eu fui criada com uma vida muito tranquila, muito amorosa, e foi uma desconstrução com a família inteira. Minha mãe ficou viúva com 33 anos de idade e eu era a filha mais velha com 11 anos. Você passa, Cris? Então, eu precisei amadurecer. Imagine que uma menina que fica praticamente órfã, né? Porque meu pai era aquela presença, era aquela pessoa que resolvia tudo. Aos 16 anos, eu já tinha decidido que eu queria fazer fisioterapia, eu já tinha me emancipado, naquela época eu podia se emancipar. Então, imagina, com 16 anos de idade eu já tinha conta do banco, eu já era uma adulta e escolhi fisioterapia. Por que eu escolhi fisioterapia? Primeira coisa, foi um choque para minha família, porque eu sempre fui estudiosa, né, na linguagem da família, muito inteligente, e poderia ter feito medicina e eu escolhi fazer fisioterapia. Nunca me arrependi, gente, eu digo para vocês, depois de toda essa trajetória, que eu nunca me arrependi. E vocês sabem por que eu escolhi fisioterapia? Porque eu namorava, eu estudava no ISBA, que era ali em Ondina, e junto de Ondina tinha o Instituto Baiano de Reabilitação. Eu namorava com um menino que fazia fisioterapia e no intervalo do recreio eu fui no IBR. Quando eu cheguei lá, ele estava colocando uma criança numa barra paralela. Vocês conhecem o que é barra paralela, né? E a cena eu nunca vou esquecer, porque nesse dia eu decidi que eu seria fisioterapeuta, porque era aquilo que eu queria fazer. Tinha uma criança na cadeira de roda, e essa criança segurou na barra paralela com as duas mãos e ficou em pé, com as pernas com uma órtese, aquela órtese, eu nem me lembro mais o nome, mas aquela órtese que prendia a perna toda, e ele dava passos naquela barra, porque aquela perna estava através de uma órtese. Até hoje, quando eu falo, me emociona, porque é algo assim. Gente, eu quero ver um sorriso desse a cada paciente que eu tocar. E até hoje,
Eu gosto muito de trabalhar com o idoso, mas eu busco esse olho brilhando e esse sorriso do meu paciente, porque é aí que entra todo o prazer de fazer algo. Então, sim, nesse momento eu descobri que era o meu propósito e eu me inscrevi no vestibular com 16 anos, aos 17 eu já estava na faculdade e comecei a estagiar aos 17 anos de idade no abrigo Dom Pedro II, que ficava ali atrás de Irmã Dulce, ficando nos carpinhos. Imagina, eu devia ser um bebê, né? 17 anos eu estava estagiando, toda compenetrada. A minha primeira clínica foi em sociedade com meu esposo, que é fisioterapeuta, era de uma turma acima da minha, e junto com sócios, em 1982. Ou seja, nessa época eu ainda não tinha 20 anos de idade e eu já tinha uma clínica de fisioterapia. Eu formei em 83, então eles já eram formados, eu entrei como sócia e é como se eu fosse estagiária dentro da minha própria clínica. Essa foto eu estagiava já em Irmã Dulce, tive a oportunidade de ter foto com a Irmã Dulce quando foi feito um filme sobre a vida dela. Isso também me deixa muito feliz. Eu sou essa daqui que preenchi. Aí se eu coloquei, nem vai dar para ler, mas é o contrato social da minha primeira empresa, primeira clínica de fisioterapia. Pode passar. Então tá, em 1983 a gente montou essa clínica, Polifísio, e nessa época, olha o nível de ousadia. Eu, praticamente estagiária dentro da minha clínica, você sabe qual era a área que eu atuava? Eu acho que, Mariana, você nem sabe disso, eu sabia não, né? Vou contar agora, ontem eu não contei. Eu montei um grupo de ginástica para gestantes em 1983. A gente tinha ginástica para idoso, ginástica para gestante, porque eu não podia fazer a fisioterapia. Eu era sócia da empresa, mas eu não era fisioterapeuta. Então eu fazia ginástica em grupo. Era muito engraçado, porque não existia essa especialidade, mas era mesmo o feeling. E aí a gente montou uma academia nesse lugar que era a clínica. Pode passar. Nessa ideia, então, era um sonho, mas éramos 4 profissionais, né? Porque eu formei. 2 deles resolveram fazer medicina, meu esposo ficou com fisioterapia e ficamos só nós 2. Só que aí, sim, eu não era casada, era namorada. Aí casei. Quando casa, o que a gente quer? Estabilidade, né? Aí vem aquela coisa assim, eu amo, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas eu vou precisar ter algo, carteira assinada. Meu marido tinha carteira assinada, mas e eu ia viver do sonho da fisioterapia, que naquela época já não era fácil. Depois eu vou contar um pouquinho desse contexto. E aí deixei de seguir o meu coração e fui ser secretária executiva no órgão público. Então, eu fui uma das funcionárias, era secretária executiva do IRDEB, que foi o órgão do Estado que montou a TVE. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a serem contratadas para trabalhar na TVE. Mas, nesse período, eu tive minha filha, o filho. Então, eu abandonei a clínica e fui trabalhar em comissão de licitação. Se eu fosse olhar para trás da minha vida, olha, qual a parte da sua vida que você apagaria, foi o período que eu trabalhei com licitação. E eu diria a vocês que foi quando eu traí tudo aquilo que eu acreditei na minha vida. Mas eu tinha um contrato de confidencialidade e eu não podia sair do contrato e eu não podia pedir demissão e eu tive que cumprir esse contrato. Mas assim, Deus não quer nunca que a gente se desvie dos passos dele. Então, foi o que aconteceu. Bom, por outro lado, eu ganhava muito bem. Se o meu propósito fosse ganhar dinheiro, nesse momento, para vocês terem ideia, eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu ia ter um salário fixo e eu nem sabia que eu teria comissão. A primeira comissão que eu recebi, eu mobiliei a minha casa inteira, mas eu não queria, não me deu prazer ter mobiliado a minha casa. Porque não era um dinheiro que eu esperava e não era um dinheiro que eu me senti conquistando. Porque às vezes aquele dinheiro que eu ganho atendendo do meu paciente, que é pouco, mas é um dinheiro que eu sinto que eu mereci, eu fiz valer aquele dinheiro que eu trabalhei. E aquele dinheiro que eu ganhei, ele não fazia sentido para mim, tá? E aí,
Eu não queria mais trabalhar naquilo, mas eu queria trabalhar como secretária executiva porque eu entendia que aquilo me daria mais estabilidade. Eu tinha 2 filhos, eu queria estabilidade. E aí, conversando com meu tio, que é um grande empresário, ele virou: minha filha, você sempre gostou de fisioterapia. Você nasceu para ser fisioterapeuta, você não ama fisioterapia? Se ama. E por que você quer fazer outra coisa? Por que você quer ser secretária? Eu disse: meu tio, porque é melhor. Não. O melhor é você seguir o seu coração. O melhor é você fazer aquilo que lhe faz feliz. Você fazendo o que lhe faz feliz, você vai ganhar dinheiro. E aí me indicou que procurasse um amigo dele. Bom, vou contar essa história aos pouquinhos. Mas nesse ínter, o que aconteceu? Minha avó fraturou o fêmur. E como eu não me sentia mais fisioterapeuta, né? Lembra que eu estava trabalhando como secretária executiva, comissão de licitação, eu não me sentia apta a atender a minha avó. E minha avó, sem andar, e tinha que andar, naquela época já era prótese cimentada, e a fisioterapeuta não botava minha avó para andar, e eu ia visitar e disse: minha avó tem que andar. Conversei com o médico: tem que andar. E o medo, como é que eu ia, sem me sentir fisioterapeuta, botava para andar? E aí um dia eu disse: não posso deixar minha avó complicar, ela era diabética, em cima de uma cama. E aí botei a minha avó para andar. Na hora que eu botei, ela andou e ficou feliz, todo mundo da família ficou feliz, mas você não podia ter largado fisioterapia e aquela coisa toda. Nesse ínter, uma menina que tinha trabalhado na nossa clínica, lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma clínica, ela tinha sido técnica de fisioterapia da gente, me ligou e disse que precisava de um fisioterapeuta para atender nada mais nada menos do que a mãe de Norberto Odebrecht, Dona Herta Odebrecht, que na época morava na Quinta da Beneficência Portuguesa. Então era longe de Tinga. Hoje Tinga é dentro de Salvador, mas naquela época, pra vocês terem ideia, ao valor de hoje, era muito próximo de um salário mínimo que eu ganhava para atender a mãe de Norberto Odebrecht. Vem junto com uma coisa boa, o que vem? Responsabilidade. Você imagina você atender uma pessoa como essa, que nível de responsabilidade você tem. Então aí foi uma busca acelerada por estudar, por voltar para a fisioterapia. Então aí eu mergulhei totalmente de cabeça nessa coisa de voltar a estudar e me capacitar. Você começa a fazer network, né? Encontra colegas e aconteceu um outro detalhe nesse parêntese. O curso de fisioterapia deixou de existir. Então, assim, não sei se vocês sabem dessa história, que Salvador levou 10 anos sem ter formação de fisioterapeutas. Sabiam disso? Eu sabia. Ninguém sabia, né? Pois é, ficou sem ter faculdade de fisioterapia por 10 anos. Então, quem era fisioterapeuta nessa época, estava atuando e era bom, a gente valia. Eu até ia escanear para mostrar para vocês. Em 2003, sabe quanto era uma sessão de fisioterapia lá na clínica? R$70. Hoje tem gente que atende por R$30. Hoje, depois de quantos anos? Mas o salário mínimo era R$100 na época. Era perto do salário mínimo. Mas assim, a gente realmente ganhava bem porque tínhamos pouquíssimos profissionais. Mas vinha assim, uma inquietação e eu resolvi que eu queria trabalhar fixo, porque eu ganhava muito bem, mas eu sabia que ela era uma velhinha de 90 e poucos anos, ela podia morrer, eu ia ficar só esperando minha galinha dos ovos de ouro, estudando e não construir uma outra coisa, né? E aí fui me colocar disponível para atendimento. Pode passar, Lícia. Lícia. E aí fui trabalhar no IBR, no Instituto Baiano de Reabilitação, onde eu diria para vocês que tudo começou, né? Foi lá que eu vi aquela criança andando na barra paralela. Só que, para minha surpresa, foi um verdadeiro pesadelo. Dou graças a Deus todos os dias, foi a melhor coisa que aconteceu, mas foi assustador. Primeira coisa, na época que eu formei, vocês têm aula de história da fisioterapia? Tem? Vocês então lembram como eram os equipamentos, como é que a coisa funcionava. Então existia o papel de um médico fisiatra, dos técnicos de reabilitação e o fisioterapeuta, que era uma figura no meio desse caminho. A gente tinha muito pouca autonomia. E lá se vou eu feliz com o meu emprego de carteira assinada do IBR, onde eu ganhava um salário mínimo. Lembra que eu ganhava quase um salário mínimo por uma sessão de fisioterapia. Nesse emprego eu ganhava no mês quase um salário
salário mínimo, vamos dizer que um pouquinho mais. E eu tive, quando eu assumi o ginásio de adultos, 150 pacientes meus. Oi? Como é que você chega para trabalhar num lugar que você tem 150 pacientes de uma vez? Você não sabe quem é, você não sabe o que é que faz, aliás, ninguém sabia. Eu não tenho foto desse ginásio, até tentei ver se eu achava uma foto na internet, mas era uma sala enorme, talvez próxima desse tamanho, com uma série de equipamentos de metroterapia, vários técnicos de reabilitação, e os pacientes faziam os exercícios como se fosse um playground. Eles iam, e aí ia para a roda de ombro, aí ia para a polia, ia para a bicicleta, e cada um fazia o que queria, fazia tudo e ia embora. Isso não dá certo. Isso precisa mudar. Agora imagine, eu ia mudar uma realidade onde tinha um médico fisiatra como autoridade absoluta, técnicos que sabiam muito mais do que a gente, porque enquanto eu estava retornando para a fisioterapia depois de um tempo afastada, eu já não me sentia, eu falei para vocês, eu estava retomando, estudando, mas eu não estava mais com aquela síndromes. Hoje você tem Dr. Google, você vê que agora os médicos mudaram, aliás a lei mudou, não se pode mais usar nome tipo Osgood-Schlatter. Você não usa, tem que botar o nome, uma necrose, etc. Não é isso, você usa o nome da patologia. Antigamente era nome difícil, o nome de quem descobriu a patologia. Não tinha Dr. Google. Aí você recebia lá aquela ficha de solicitação de fisioterapia com nomes que você não tinha nem ideia. Ia para a biblioteca para tentar saber o que aquela pessoa tinha, para saber o que ia fazer. Obviamente que eu não encontrava na maioria das vezes, né? Não tinha como pesquisar. Bom, e aí o que aconteceu? Passei para mim, por favor. Eu tinha o desejo de trabalhar com funcionalidade. Não existia CIF, gente. Mas eu entendia que aqueles exercícios que a pessoa fazia sem fazer, sem ter motivo, não fazia sentido na minha cabeça. E aí, vamos bora ver o que é que a gente pode fazer para dar funcionalidade para essas pessoas. Ali naquela... Já existia isso, era uma prancha ortostática. E aí eu digo, por que não se usa essa prancha ortostática? Porque não serve para nada. Como não serve? A pessoa poder ficar em pé, mesmo que amarrada, ela serve para alguma coisa. Esse era um paciente de lá, eu achei essa foto, a gente tentando. Ele tinha uma hipertonia, ele era um paciente da síndrome da hemionegligência, chamado na época, era síndrome de Post, mas era um neurológico gravíssimo, totalmente espástico, e ele já estava começando a assumir uma postura vertical com isso, com esse aparelho que, entre aspas, era... não servia para nada, mas trazer a pessoa para a verticalidade era muita coisa. Então eu comecei a treinar os técnicos, porque, vamos lá, a barra paralela, a pessoa pegava uma muleta, vamos imaginar que é uma barra paralela, e a pessoa com a muleta dentro da barra paralela, dava 10 voltas. Então, qual o sentido de alguém com a muleta andar na barra paralela 10 vezes? Ele anda sem precisar nada, ou ele anda sem a muleta, tentando manter o equilíbrio, ou não faz sentido. Vou botar aqui alguns equipamentos para vocês verem. Para eu vou suspender toda a mecanoterapia. Quase me matam na hora que eu disse que ia suspender toda a mecanoterapia, porque eu queria que a mecanoterapia fosse feita com consciência, com propósito, sabendo qual era o músculo que estava se mexendo para fazer aquele exercício e não simplesmente fazer por fazer. E aí foi uma polêmica, eu não dava conta de saber todos os pacientes, não conseguia treinar todos os técnicos, porque alguns técnicos diziam assim, mas sempre funcionou. A roda de ombro, gente, era um equipamento onde a pessoa deveria fazer rotação interna, rotação externa. Tá? Era uma roda que ficava na parede e o paciente deveria fazer isso. Na prática, as pessoas pegavam a roda de ombro e ia para um lado, ia para o outro. E diziam assim, isso não pode, porque vai fazer lesão no ombro. E tentar, mas assim, eu explicava ao técnico, explicava ao paciente quando voltava, estava fazendo aquele jeito. Desses aparelhos de mecanoterapia, tinha os aparelhos que eram o exercitador de tornozelo. O exercitador de tornozelo, o objetivo era estimular o que é mais difícil no paciente, que é a dorsiflexão. A plantiflexão, ela é quase um padrão neurológico. E aí os pacientes ficavam fazendo plantiflexão. Só reforça o padrão ruim. Vamos virar isso o contrário, para o paciente pelo menos ter a mola empurrando de volta o pé. Ai, gente, era uma novela para as pessoas entenderem. Mas aí o que aconteceu nesse ínterim?
abriu a faculdade, a católica, e a gente conseguiu transformar lá no campo de estágio. Mas aí eu já voltei, já tinha pedido para sair e voltei como supervisora de estágio de lá. Passa aí, Cris, por favor. Eu botei umas imagens de coisa. Então a gente tinha mesas parecidas com essa. Aqui ali era a mesa que o paciente ficava jogando bolinha, mas não tinha mobilização de escápula, não tinha consciência do movimento. Ali o negócio todo. Desligou o microfone? Hã? Pois é, a pessoa ficava com a bolinha. O rolo de punho, isso aqui, Não. era um rolo de punho. O de cá, a pessoa rodava assim, pronto, supino, e o outro fazia esse movimento de dorsiflexão de punho. Então o paciente ia neurológico e vucu e a mão não saía do lugar. Então era a cena dos horrores, gente. Era realmente uma cena dos horrores. Mas ainda se vende isso, viu? Mas hoje se tem a consciência do que você deseja. Porque hoje, quando um fisioterapeuta, se eu vou trabalhar com o meu paciente com a roda de ombro, eu não trabalho. Eu não uso mecanoterapia porque eu gosto de um movimento que é funcional e não mecânico. Ele tem que estar com muita consciência do que é que ele quer. A tal da barra paralela. Então não é o equipamento em si, ele não é errado. O errado é você fazer qualquer coisa sem nenhuma consciência. Pode passar por isso. Então tudo era a base. A escada. A pessoa subia a escada totalmente errado. Ele não tinha, bom, eu quero trabalhar, eu preciso ter eu preciso ter flexão de joelho, flexão de quadril, dorsiflexão de tornozelo. Se eu não tiver isso, eu não posso subir escada. Então eu dizia assim, vamos trabalhar pedaço por pedaço da articulação, para que quando a pessoa tiver essas articulações funcionando, ele possa realizar a atividade. Senão ele vai fazer uma atividade de uma maneira errada, e tudo aquilo que você faz de uma maneira errada, você reforça padrão negativo. Bom, mas esse foi um grande desafio. Pode passar, Cris, por favor. E tinha, hoje está bem na moda, isso aqui é uma coisa moderna, é um estimulador de crianças com paralisia, mas na época, eu não achei uma foto, era um negócio que chamava quadro balcânico. Era um sistema parecido com esse, com um sistema de polia. Isso os técnicos usavam demais. Colocavam uma maca, um monte de peso pendurado ali, e o peso puxava a perna do paciente, puxava o braço. Então imagina a pessoa deitada numa maca, faz de conta que eu estou deitada, e aí tem um peso com sacos de areia, e aí o peso puxava, o paciente voltava. Parecia uma barata morta de barriga para cima, se debatendo. Era uma cena assim. Bom, então eu decidi que eu ficaria um único ano no IBR, porque não dava para trabalhar ali, mas nesse um ano eu fiz uma revolução assim, tremenda. E meu propósito sempre foi o seguinte, inspirar as pessoas a verem que com Deus à frente tudo vai dar certo. Então eu chamava esse pessoal, voltava para rezar, voltava os pacientes, vamos rezar para a gente mudar as coisas, vamos acreditar. E eu fazia uma revolução. Realmente nesse um ano que eu fiquei dentro do IBR, eu toquei o terror do ponto de vista positivo, porque a gente foi mudando a cabeça, fazendo as pessoas entenderem por que precisavam fazer, inspirar as pessoas a serem sua melhor versão. Sempre foi um propósito para mim valorizar a profissão da fisioterapia. Então eu questionava muito os médicos, muito. Não tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer dessa forma? Não, tipo assim, eu não podia questionar a mecanoterapia. Os pacientes tinham que fazer porque estava escrito mecanoterapia. E hoje eu não dou testa para ninguém, mas na época eu batia a boca, literalmente, porque senão eu tenho que fazer o que você está mandando. Você está pensando que não pode ser assim? A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita. Imagine você executar algo que você não acredita. Então sempre foi muito valorizar a fisioterapia, entregar o meu melhor, sendo feliz em cada atividade. E eu gosto muito de agradecer e reclamar muito pouco. Passa aí, Cleice, por favor. Bem, então diante desse contexto de ter trabalhado no IBR, nasceu empresária. E dessa vez nasceu empresária de verdade, porque a primeira vez que eu fui empresária, vendo vocês, né, eu tinha 19 anos, eu não tinha ainda maturidade. E eu desejava fazer algo que fosse bom para todas as pessoas que estivessem envolvidas, direta e indiretamente, em tudo que eu fizesse. E eu conseguisse compartilhar com a família tudo que eu fizesse. O meu sonho
foi isso. Então, como eu disse para vocês, quando eu trabalhei com comissão de licitação, aquilo para mim foi uma violência. Eu disse, mas nunca vou fazer algo que eu saiba que alguém está sofrendo com isso que eu estou fazendo. Então, quando eu voltei para a fisioterapia de verdade, né, foi justamente esse contexto, eu sabia que o meu paciente ficava bom. Era mais barato para a família quando o paciente ficava bom, porque às vezes o paciente doente, ele gerava todo um custo para a família. Então, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo, ele tinha um significado muito grande. Era muito além daquele paciente. Era ele voltar a ter autonomia. E, como eu falei, eu era casada com um fisioterapeuta, nossa vida girava muito em torno da fisioterapia, mesmo que ele trabalhasse com outras coisas também. Pode passar? E aí, nesse contexto, surgiu um contrato com o Hospital Português. O Hospital Português já era um hospital muito grande em Salvador. E fui chamada para ser sócia no serviço de fisioterapia, que eu fui sócia fundadora do serviço do Alexandre Maltês. Então, foram 2 desafios que chegaram assim de vez. Na hora que eu joguei o DR para cima, sem saber ainda o que eu ia fazer, mas que eu ia ter fisioterapia, vieram essas 2 coisas. E eu botei essa observação aí da seleção para aliança, porque já que a gente está falando hoje em dia de fisioterapeuta, da minha participação na história, ter perdido a seleção no Hospital Aliança foi uma das coisas melhores que Deus fez na minha vida e eu queria compartilhar para vocês isso. Quando surgiu o Hospital Aliança, aqui em Salvador, é assim, aquele hospital, uau, Hospital Aliança. E aí ia ter seleção e disseram, a Vitória já entrou. Uma vaga já é de Vitória, porque eu fui convidada a participar da seleção. Então, você imagina, você já vai assim, pô, vou passar. Tecnicamente, eu sabia que eu estava dentro. Vocês acreditam que eu fui reprovada? Eu tinha feito seleção para o Hospital Português, passei psicoteste, passei tudo. E o Hospital Português era rigorosíssimo para entrar. Aí lá chegou eu com a aliança, reprovada. Eu tenho até hoje guardado. Sabe qual foi o motivo da minha reprovação? Imatura para lidar com situações de estresse. Gente, eu chorei. Eu pensei assim, eu não acredito. Eu fui reprovada no psicoteste. Eu devo ser maluca na minha cabeça. Como é que eu não fui aprovada num psicoteste? Aquilo mexeu com a minha cabeça. Vocês não têm ideia. Mas o que foi? Por isso que eu digo, gente, que acreditar em Deus, ele é o diferencial. Quer dizer, olha, não fiquei satisfeita. Mexeu muito. Mas se é um plano de Deus para mim, alguma coisa de melhor vai acontecer. E aí, além de estar sócia na clínica, na IPAN, que era do Alexandre Maltês, passa aí, Crícia, por favor. Aí foi o contrato lá da IPAN. Pode passar. Sou coautora da cartilha que até hoje é utilizada lá, para as zonas tecnizadas. Mas aí eu fui convidada para montar um serviço de fisioterapia dentro da clínica São Marcos. Então, foi uma clínica que a gente montou o serviço do zero. Nós tínhamos como perfil principal pacientes neurológicos crônicos, pacientes idosos com infecção do trato respiratório. E aí, com isso, eu me vi obrigada, eu já estava estudando, ter que estudar muito mais, viajar para me capacitar, porque tinha coisas que a gente via que em Salvador não tinha recurso para você tratar. E aí, de onde é que foi surgindo isso? Eu não ter entrado na aliança, foi a bênção porque eu montei esse serviço. Nesse serviço, meu esposo já estava trabalhando fora da área da fisioterapia, retornou para a fisioterapia, a clínica expandiu, a gente começou a trabalhar com UTI semi-intensiva, e nessas viagens, o que foi que aconteceu? Surgiu um equipamento que na época não se usava aqui, chamado EPAP. Hoje o EPAP é uma coisa popular, mas a primeira vez que eu soube que precisava de usar o EPAP no paciente, a gente fazia uma carta para Azeredo, no Rio de Janeiro. Azeredo recebia a carta com o cheque. Alguém alcançou o cheque? Antes do PIX. O cheque chegava lá, ele pegava o negócio, despachava no correio. Quando o EPAP chegava, o paciente já tinha morrido. Ou seja, não podia o EPAP não dava para ter. Foi aí que meu esposo, junto com o sócio, montou com o sócio a empresa SMA. Essa empresa SMA, ela, o primeiro equipamento, o primeiro produto a ser
dava tempo de esperar chegar o produto. Não era assim, você faz um Pix e manda para o Sedex. Eu tinha que esperar o cheque e compensar, porque o cheque podia bater sem fundo. Então, foi o primeiro equipamento. E aí surgiu a SMA. Foi a empresa que meu esposo montou. E o outro segundo produto que surgiu foram bolas suíças, porque eu fiz a formação no Bobat, e no Bobat a gente usava muito bola suíça. E aí não tinha como as pessoas comprarem uma bola aqui. Então, os primeiros produtos da loja SMA foram justamente em função disso. E aí surgiu uma outra coisa. Eu viajava para fazer curso e as pessoas estranhavam. Você é da Bahia? Uma nordestina em sala de aula era quase um ET. Era um preconceito enorme com o nordestino quando eu ia fazer curso no Sul. Mas aí as pessoas viam que eu estava muito preparada. E aí começaram a querer dar curso aqui em Salvador. Então, a Fisiconcurso surgiu dessa necessidade das pessoas aqui se capacitarem. E naquela época, a gente viajar para São Paulo era, tipo assim, como assim? Você foi em São Paulo? São Paulo é cheio de prédio mesmo, como a gente vê na televisão. E não é o que a gente vê hoje. Se você quiser conhecer Tóquio, você entra no Google e você vai conhecer o que você quiser. Mas naquela época a coisa não era assim. Então, dentro da São Marcos, graças a Deus, foi uma longa trajetória, onde a gente abriu um campo de estágio para a Baiana, para o Oxtal. A gente até encontrou aqui já pessoas que estagiaram com a gente. E foram os primeiros passos da Fisiconcursos. Aqui, lembrando lá como era o nosso ambulatório, então era uma coisa tão em família. Isso foi um horário de almoço dentro da sala. A gente comia com os estagiários, a gente saía muito com os estagiários. Aniversário de paciente ali embaixo. Aqui o grupo de mastectomizadas, eu atendia muito mastectomizadas, porque eu terminei saindo da sociedade para dedicar mais tempo na clínica, e eu atendia muito mastectomizadas. Então a gente todo mês saía todo mundo para celebrar, almoçar, era uma coisa assim que sempre fez parte da minha vida. Não era atender o meu paciente e entregar a minha conduta. Então essas pacientes, claro, câncer hoje a gente já sabe que não é mais, câncer de mama não necessariamente leva a pessoa à morte. Mas isso aqui eu estou falando para vocês de 32 anos atrás. Ainda o diagnóstico de câncer era algo muito assustador. E essas mulheres assustadas, e a gente ia ressignificando vidas. Eu lembro de uma que começou a alugar fita cassete. Hoje a gente assiste Netflix. Há 30 anos atrás, a gente tinha umas fitas enormes e ia na locadora. Então, essa paciente levava para alocar as fitas para as outras pacientes. A outra, já acabou meu tempo? Foi ali? 40 minutos. Né? A outra vendia perfume. E assim, essas mulheres foram se ressignificando. Uma começou a dar aula. Então não era simplesmente tratar o câncer. Todas elas tinham um propósito maior. Não tinha ninguém ali esperando morrer. Poderiam morrer, aliás, morreram dessas, mas morreram numa felicidade tão grande. Na época eu fazia dança do ventre. E aí, claro, naquela época se tirava a mama toda. Depois começou a surgir a quadrotectomia, a cefaleectomia. E aí eu ensinava a dança do ventre, ensinava como é que elas iam sensualizar, esconder na mama. Era uma brincadeira só. E isso, para elas, era importante. E para mim também. Você passa aqui, por favor? Bom, dentro desse contexto de atender câncer de mama, um dia, meus filhos ainda eram pequenos, iam para a escola às 7 horas da manhã, e eu começava a deixar eles 10 para 7, e 7 horas em ponto eu estava no consultório. E um dia, exatamente às 7 horas da manhã, liga para mim uma paciente, se eu quero falar com a doutora Vitória. É ela. Eu quero saber se a senhora é realmente pontual. Ela me ligou às 7 da manhã. Sou eu, estou atendendo. Não existia celular não, viu gente? Era telefone fixo. Eu estou aqui na clínica. Porque eu vou sair de Arembepe para fazer fisioterapia com a senhora, porque me recomendaram a senhora como a melhor fisioterapeuta. Mas eu quero ser atendida no horário, porque eu preciso voltar para a fábrica. Eu trabalho numa fábrica aqui junto da minha casa, em Arembepe. E assim ela foi, gostou demais da fisioterapia, e aí ela virou para mim e fez assim: faz uma proposta para eu entregar dentro da empresa, porque
porque eu quero botar lá um serviço de fisioterapia dentro da empresa. Serviço de fisioterapia dentro da indústria. Nem sabia que existia. Obviamente que eu fiz o quê? Nada. Aí passou, doutora Vitória, a proposta para a empresa. Não vi nada. Um belo dia, passa-se alguns dias, ela chegou com a proposta, a senhora leia, veja se está de acordo. Se tiver de acordo, a senhora assina que eu vou entregar na empresa. Então eu não fiz nada, gente, eu simplesmente li. E ela botou o quanto eu ia ganhar, como é que a coisa ia funcionar, escreveu tudo. Gente, se isso for verdade, tá bom demais. Eu quero. E assim, a gente montou o primeiro serviço de fisioterapia dentro de uma indústria. Nessa época eu não sabia que era o primeiro serviço de fisioterapia dentro de uma indústria na Bahia. Depois que eu aceitei, que eu comecei, porque eu fui descobrir isso. E aí, a partir desse serviço de fisioterapia dentro de uma indústria, eu comecei, dizendo a vocês, né, estudando, eu comecei a estudar fisioterapia do trabalho, ginástica laboral, e aí como é que faz ginástica laboral, e vamos trazer professor de fora para dar curso aqui. Aí, todo um dia, montamos um serviço de fisioterapia dentro em Candeias, na UNE, que era um setor especialista de queimados. O pessoal que se queimava no polo, era pedido lá na UNE, e a gente tinha um ambulatório também lá. Estou lá, um dia conversando, tinha uns médicos, as pessoas, e a gente conversando assim, corredor de negócio, batemos um papo. Eu nem sabia quem era o médico, nem qual era como é que se diz, o perfil do cara. Só conversamos. E ele soube que eu trabalhava na Milênio. Aí um dia eu chego na Milênio, disse, Vitória, tem uma pessoa que quer uma reunião com você, lá no polo, na Braskem. Fazer o que na Braskem? Do polo fulano, tem uma reunião com você, porque ele tem certeza que ele quer conversar com você. Eu não fiz nada de errado, vou para essa reunião. Aí quando eu cheguei lá, eu pedi que me localizassem, porque eu precisava que a senhora viesse fazer um projeto para a gente aqui. Oi? Então, assim, eu não fui atrás, as coisas vieram. E aí eu comecei a trabalhar com a Vale, do Doce, Grupo Dias Branco, a Braskem, e uma série de empresas do polo. Por muito tempo eu trabalhei muito no polo. Na época que se dizia assim, que era uma loucura pegar a estrada, porque aquela região de Cascalheira ainda era Cascalheira, porque não tinha. Vocês sabem onde é Cascalheira, né? Ainda era cascalho mesmo. O pessoal achava uma loucura, mas eu fiquei de cima os filhos para o polo, que era a região toda, e para Milênio. Montei um serviço de fisioterapia no Dias Branco, vários projetos de ergonomia. Pode passar, por favor. Aí foi um ambulatório lá da Milênio, primeiro ambulatório de lá, pode passar. Lícia. Aí quando eles fizeram um jornalzinho, mecânicos participam de programa piloto. A gente montou um programa piloto, que era um programa educativo. Então os pilotos, assim, hoje a gente vai trabalhar ombro. Como é que é a biomecânica do ombro? De uma maneira simples, eu explicava para eles, porque eles precisavam liberar a escápula, eles subiam muita escada, então como é que liberava a patela, eles aprendiam isso tudo. E aí um dia, os estudantes de medicina foram fazer uma visita na indústria, e aí quando chegaram, começaram a conversar com os mecânicos. Quem é o fisioterapeuta que fala isso com esses mecânicos? Os mecânicos estão falando de mobilizar a patela para facilitar subir escada. Então imagine, liberar ombro, eles comprometidos com hidratação, com funcionamento do intestino. Isso, gente, 2009. É coisa antiga. A gente já futucava isso. Pode passar. Não dá para botar toda a história não, porque é muito tempo, né? 32 anos. Lícia, passe aí, Lícia. Aqui foi uma palestra que eu fui dar em 2001, uma palestra da educação física. Quando ainda existia essa polêmica de fisioterapeuta, educador físico, eu fui convidada para dar uma palestra no congresso deles, no Congresso Nacional. Pode passar. E aí foi lá na Braskem, a gente fazendo evento, levava as alunas de meu curso, porque essa altura já existia concursos, a gente tinha muitos cursos,
E eu levava os alunos para os eventos da empresa. A gente reunia a turma, e aí eles mandavam ônibus, ao almoço, e faziam massagem, faziam ginástica. Era muito, muito legal. Todo mundo curtia demais esses momentos. Aí evento de CIPAT, pode passar. Mais CIPAT. Vários eventos de empresas. Pode passar. Pode passar, passando. Aí saiu no jornalzinho da revista Santa Helena. Cine Super, não, de Cabo da Santa Helena, pode passar. Na revista do Fornecedor, que era a revista do Polo, falando sobre o trabalho que era desenvolvido, pode passar. Isso aqui sim, não, volte aqui. Aí eu fui convidada para dar uma aula para os médicos do trabalho. Tinha pós-graduação em Medicina do Trabalho, especialização em Medicina do Trabalho. E eles queriam me ouvir falar sobre biomecânica. E aí eu fui dar essa aula para os médicos. Eles ficaram encantados com a aula da pós-graduação. Aí a médica da Petrobras me pediu que montasse um curso específico de biomecânica. Eu já tinha a Fisicom, eu montei, o certificado dele saiu pela Fisicom. E o meu também, que dei a aula lá, né, assinado pelo pessoal, assinatura conjunta, porque eu fiz um curso de capacitação de biomecânica para os médicos do trabalho da Petrobras. Foi uma coisa muito bonita, pode passar. E palestrei já o ato médico pegando fogo, congresso proibido fisioterapeuta falar. Teve um período que o fisioterapeuta não podia participar dos congressos com o médico, porque o ato médico estava pegando fogo. E eu fui convidada para dar uma palestra sobre ergonomia como instrumento pericial para estudo de nexo. Onde a gente fazia eu falava da avaliação física com nexo, com risco ocupacional. Então, tipo assim, você contratar uma pessoa que tem uma simetria de membro inferior e essa pessoa vai trabalhar andando muito, ela vai ter um desgaste maior do que se ela tivesse pés e pernas melhor. Uma pessoa que tem uma rotação interna de ombro, uma hipercifose. Então, se eu pedir aqui a vocês que façam hipercifose e tentem abrir o braço, façam hipercifose agora. É bom que todo mundo acorda. Quem pega o celular, marca o celular. Faz a hipercifose e tenta abrir o braço. É fácil ou difícil uma hipercifose? Agora estende a coluna. Então imagine, você tem uma hipercifose, você vai trabalhar como mecânico parafusando válvula, você vai ter uma lesão precoce. Então a ideia desse tema era essa. E, se não me engano, eram 5 salas nesse congresso. E cada sala tinha um tamanho de cadeiras para cada 5 salas do congresso. A minha sala tinha médico em pé. Então foi assim. Gente, que responsabilidade. Mas fiz isso por muito tempo, foi um trabalho muito gratificante. Eu disse, mas Vitória, por que você parou de fazer isso? Porque prostituiu. Aí eu mesma trouxe pós-graduação para Salvador, tivemos várias turmas de pós-graduação. Fomos para o TJ para lutar pelo papel de fisioterapeuta como perito, movimentei um monte. Mas aí, a ginástica laboral, que as pessoas começam a fazer o seguinte coisa. Eu, como empresária, se você me contrata, Vitória, eu preciso contratar a sua empresa para você fazer ginástica laboral para mim. Eu tenho que calcular o valor do profissional, deslocamento, farda, nota fiscal, minha hora de supervisão, meu programa, meu tempo de programar o que vai ser feito. Então, isso tem um custo. Vamos lá, vamos dar um exemplo que para eu fazer uma ginástica laboral, eu não estou fazendo mais isso, eu desencantei muito, mas para eu fazer uma ginástica laboral para uma empresa, eu vou te cobrar R$1.000, só para dar uma conta exata. Aí você faz o seguinte cálculo. Você é fisioterapeuta só. Se eu for trabalhar lá, é 10 minutos de exercício que eu vou fazer. Eu nunca fiz ginástica laboral em 10 minutos, viu, gente? Eu não aceitava aquela proposta de ginástica laboral. Todo o trabalho que eu fazia era um trabalho educativo de ginástica, de autopercepção, consciência corporal e o exercício com propósito. Eu nunca consegui fazer aquele negócio, não. Um torto para um lado, outro torto para o outro, fazer não faço. Não aceitava. Bom, mas vamos lá. Você faz um cálculo, pô, eu estou desempregada. Se eu for fazer uma ginástica laboral e eu cobrar em 1 hora R$150, ó, eu estou rica para atender por 1 hora. Olha que 150
É como se fosse equivalente, sei lá, hoje R$50. Que pagava o transporte e ganhava a besteira. E um monte de gente fazendo isso. Eu não vou conseguir, não vou ganhar licitação nenhuma, não conseguia realmente ganhar. E muita gente que começou a fazer isso terminou não conseguindo cumprir o contrato, porque você é contratado. Se você contrata a minha empresa e o meu funcionário não for, eu tenho que arranjar alguém para ir. Mas se você é o prestador de serviço e você adoecer, se você não arranjar um colega, como é que você cumpre o contrato? E isso é uma coisa que foi caindo ladeira abaixo. Mas a gente fez uma contribuição muito interessante nessa área de fisioterapia do trabalho aqui na Bahia. Eu, por muito tempo, foi uma verdadeira revolução. Pode passar? A gente tinha um catálogo de serviço, para vocês terem ideia. O que é que na época o nome Fisicom, tanto era da clínica como da empresa de cursos. Fazíamos a análise ergonômica, avaliação para diagnóstico pré-dimensional. Fiz muito isso pré-dimensional, que eu falei para vocês, que era ver o risco que essa pessoa tinha de desenvolver patologia. O periódico cinesiológico funcional, então essa pessoa era avaliada antes de entrar na empresa e periodicamente era feito esses testes para ver se ele estava adoecendo, para que ele não chegasse a precisar se afastar por doença ocupacional. No demissional, gente, por muito tempo as pessoas usavam as doenças ocupacionais para, como é que se diz, se afastar por incapacidade. E eu questionava essa incapacidade, o que era realmente incapacidade, porque o diagnóstico ele não é incapacitante. O diagnóstico é só um nome e é um achado de imagem. A incapacidade está ligada à capacidade ou não de fazer. Hoje em dia eu nem ponho uma aula dessa aqui, mas você já deve ter visto 1000 vídeos de pessoas que não têm as pernas e que fazem absolutamente tudo, pessoas que não têm braço e que têm filhos e que têm uma vida produtiva. Então não é uma tendinite, não é uma bursite que faz com que a pessoa se afaste de um trabalho, e sim todo um contexto. Então eu fazia uma avaliação revisional, trabalhei, eu sou perita, não trabalho mais com isso, por outros motivos, mas eu sou perita do trabalho. A gente fazia massagem terapêutica, ginástica laboral, eventos em CIPAT, com limpeza de pele, massagem, não sei o quê. Treinamento do trabalhador, fiz muito isso. Readaptação do trabalho. A pessoa saía, afastada pelo INSS, e o INSS devolvia essa pessoa para a empresa. Então, em vez de simplesmente colocar a pessoa para retomar na função, ou o que eu dizia, gente, isso é assédio, pegava assim, você voltou do trabalho, então já que você não pode trabalhar, você vai ficar aqui sentada, só, cumprindo carga horária, mas você não vai fazer nada. Gente, isso deve ser mais estressante, mais humilhante do que você arranjar algo que a pessoa possa fazer. Então, o que essa pessoa pode fazer? Vamos encaixar em alguma atividade e vamos treinar. Então, isso a gente fazia muito lá, em algumas empresas. Orientação postural e programa fisioterapêutico, né, que era ambulatório da empresa. Pode passar. Lícia. Bom, então a Fisicom Cursos, isso aí foi parte então da Fisicom, ligado à saúde do trabalhador. A questão de cursos, nosso curso começou, meu Deus, eu acho que ele foi em 2002, se não me engano, esse curso que eu dei para o CEPRED, o curso de drenagem linfática. Mas antes disso, eu já tinha trazido o curso, a formação do Bobat para Salvador. Pode passar? Ali foi a primeira turma de Bobat. Ao longo dessa história, esse slide já tem tempo, muito mais de 5.000 turmas e muito mais de 120.000 alunos passaram pela história da Fisicom Cursos. Talvez seja hoje uma das maiores empresas de cursos para fisioterapeutas. Começamos só como fisioterapeutas, hoje o nosso público envolve todo o pessoal da área de saúde. Começamos com os cursos dentro da sala do consultório, lá da São Marcos. Né? Hoje é uma alegria dizer assim, hoje nós temos aí nossa nossa protop é lá, professora da Fisicom Cursos, mas a gente começou dentro do consultório, ou seja, você não precisa ter toda a estrutura para começar, você precisa ter vontade de fazer, né? E ajeitar, e puxa, desmonta a maca, desmonta tudo e bota a sala de aula. Não existia projetor de slide, era um retroprojetor, e assim a gente foi. Depois eu comecei a pegar a televisão da minha casa. Gente, não era televisão LED estreitinha
postinha não, era um tubo desse tamanho, carregava a televisão, botava no carro para poder projetar a aula. Os meus filhos me ajudando a preparar o coffee break do dia seguinte, não era combinado o coffee break, era eu fazendo, era mousse de limão, mousse de chocolate, bolo, pavê, era o coffee break que eu mesma preparava. Sanduíche natural. Imprimindo as apostilas, deixava um filho imprimindo a apostila, outro fazendo comida. Então, assim, hoje você olha, é bacana você chegar, tá ali tudo bonitinho, mas a construção não foi assim, não foi desse jeito. Fizemos parcerias nacionais, internacionais, trouxemos pós-graduações aqui para Salvador. E a Fisiconcursos, ele passou pela mudança de perfil de professores. Durante muito tempo eu trazia professores de São Paulo, do Rio, pessoas que davam 4 dias de curso, chegavam cheios de pose, cheios de pompa, porque vinham de fora. Mas à medida que a gente foi tendo muitos fisioterapeutas capacitados, eu vi que não fazia sentido eu estar pagando caro para um professor que chegar aqui para dizer, olha, eu sou fodástico e vocês são nordestinos. Aí hoje nosso perfil, a maioria são professores locais, mesmo que tenha uma carioca assim, sabe? Mas são professores locais. Mas o diferencial dos nossos cursos é que são professores que amam o que fazem, têm domínio do tema e querem passar isso para o aluno. Não são professores que estão assim, eu sei e você não vai saber. São professores que pegam na mão dos nossos alunos para que vocês virem. São pessoas que querem, porque se não for assim, não interessa para mim na Fisicom ter um professor que queira ser estrela. Para a Fisicom interessa um professor que quer que o nosso aluno, porque hoje eu tenho orgulho quando eu encontro, como eu encontrei aqui, alunos, né, antes da aula começar, e ver essas pessoas brilhando. É o que faz sentido para a gente. Não adianta a gente querer algo para a gente se não puder dar, né? Amor, quanto mais você dá, mais se multiplica, conhecimento também. Isso aí, não sei o que eu botei, pode mudar aí, Clícia. O curso que eu dava de drenagem linfática, ele era um curso que foi tão, graças a Deus, fez tanto sucesso. Na 24ª turma, que foi em 2007, eu resolvi patentear a apostila, porque estava acontecendo o seguinte, a pessoa fazia meu curso, aí no dia seguinte eu estava dando outro curso com o mesmo material de sala de aula, eu patenteei, depois eu até toma, copia, faz o que você quiser. A pessoa pode copiar tudo, mas não vai ser você nunca. Eu acho que cada dia a gente tem que ser a nossa melhor versão. Você pode ser muito melhor do que eu, mas é você sendo melhor do que eu. Se você quiser ser eu, você não vai ser eu. E uma cópia de mim não vai ser igual a mim. Então, deixa eu copiar a apostila. Passa aí, Clícia, por favor. Pode passar. Isso é coisa mesmo de resolvi. Porque eu não tinha muito o que fazer, aí eu inventava. Eu fazia jornal. A gente fazia um jornal de fisioterapia. Buscava patrocínio, pode voltar ali naquele. Buscava patrocínio, fazia matéria sobre coisas da fisioterapia. Era falta do que fazer, né? Devia ser. Pode passar. Isso eu ensinava em 2 faculdades. Cheguei a ensinar em 6 faculdades aqui em Salvador. Coordenava esses serviços de fisioterapia. Mas enfim, Deus arranjava tempo para tudo. Tive a oportunidade de fazer cursos com grandes nomes. Volta, Clícia. Enzo Case, que é o criador da técnica do Kinesio Tape. Tive a oportunidade de fazer curso com ele. Zé Maria Godoy, Rui Allende. Pode passar. Telfoldi, que para mim é um dos maiores institutos de linfedema do mundo. Pra vocês terem ideia, eu fui estudar inglês. Quando eu conheci o trabalho desta médica, eu sabia que eu queria ir conhecer o Instituto Foldi, que ficava na Alemanha, e você só tinha uma opção, ou falava alemão ou falava inglês. Eu fui estudar inglês para conseguir falar o suficiente para eu ir lá nesse instituto. E fui, diz meu marido que foi a viagem que eu fiquei mais feliz da minha vida, que eu parecia pinto no lixo. Pedi uma senha de internet para ele, e ele ficou lá e eu rodando a clínica. Foi tudo que eu imaginava, um pouquinho mais. Pode passar, por favor. Criei um método próprio, que é o método que a gente atua lá na clínica, que é o Linfo-Veno Detox, muito além da drenagem linfática, porque como eu disse a vocês, eu dei aula de drenagem linfática
Eu devo ter dado com o nome de drenagem linfática umas 90 e poucas turmas. Depois a drenagem linfática se popularizou. Qualquer coisa virou drenagem linfática. Eu tive a oportunidade de aprender com os 4 pilares da drenagem linfática no mundo. Eu fiz curso com o Leduc, fiz curso com o Foldi. A formação do Vodé, obviamente não foi ele, ele morreu lá em 36, né? Então eu fiz a formação do Instituto, do Vodé, fiz a formação do Godoy e de repente começou a ter drenagem linfática de um dia, drenagem linfática modeladora e drenagem linfática, e aí eu não vou mais usar esse nome, e aí eu comecei a usar o Lymphodrene Detox, que é muito além da drenagem linfática, porque ele mescla condutas do RPG, liberação miofascial, manobra digestória, coisas do coach. Aí eu fui juntando tudo aquilo que eu aprendi nesse tempo para um método de trabalho, que é a forma que a nossa equipe trabalha lá na clínica. Pode passar? O que mais que eu fiz ao longo dessa vida? Coordenação de serviço da Clínica Santa Helena em Dias d'Ávila, coordenei por muitos anos serviço de fisioterapia lá, um serviço grande. Fui tentar fazer doutorado, fiz doutorado na Argentina, mas não apresentei minha tese, então não sou doutora. Por birra. Ensinei na UXAL, FAPES, IPFAMEC, UNIME, orientação, pode passar. Aí era na clínica lá de Dias d'Ávila, pode passar. Aí foi a turma do doutorado, gente, eu tive o prazer de ser colega do crefito número 1 do Brasil, Sônia Guzman. Imagine que honra você encontrar assim, a primeira fisioterapeuta, o crefito 001 do Brasil. Já faleceu ela, era a Sônia. Isso aqui, ó, volte cá. O doutorado, gente, era a gente estudando assim, virando madrugada, num apartamento alugado em Buenos Aires. Pode passar? Aí foi uma clínica que eu coordenei na Orco, onde eu fiz, o mesmo jeito que eu fiz no IBR, de transformar aquela realidade de técnicos em uma realidade de fisioterapia funcional, com ginástica em grupo. Pode passar? Mais eventos em empresa, pode passar? Mais, pode passar. Enquanto professora, eu sempre achei que a gente não podia ficar em sala de aula, a gente precisa conviver com a comunidade. Então eu levava os alunos para a comunidade, do mesmo jeito que eu levava nas indústrias que eu trabalhava, a gente também levava os alunos na comunidade, então aí é uma dessas visitas, pode passar. É porque fazíamos eventos também, a empresa, né, a Fisicom. Agora eu sosseguei mais, viu gente? Nos últimos anos, pós-pandemia, Vitória sossegou, porque até a pandemia a Vitória era assim, 220. Fazia muita palestra, volte lá para mim, por favor. E as palestras, não, para trás, aqui. A gente fazia, dizia aos alunos assim, ó, eu vou fazer uma palestra gratuita para vocês, mas vocês vão trazer a roupa que vocês não querem, não é roupa rasgada, acabada, não. Aquilo que vocês acham que não está ficando mais bonito em vocês, ou vai trazer leite, ou vai trazer fralda. A gente vai juntar aqui os professores, a gente vai fazer aula para vocês, mas vocês vão trazer alguma coisa para a gente poder levar para os outros. E assim eu fiz muita palestra, muito evento, auditório cheio e coisas para doação, pode passar. Fizemos também intercâmbio para o exterior. Fizemos 4 turmas de curso nos Estados Unidos. Então a gente levava pessoas do Brasil para ter aula na fábrica da Chattanooga, que fica no estado da Geórgia. Tá? Ali era o centro de treinamento, e aí as várias turmas. Lá a nossa professora era nada mais, nada menos do que a Caroline Kisley. Você já viu o livro Exercício Terapêutico de Kisley? Conhece esse livro? Não? A Bíblia do fisioterapeuta. Se não conhece Exercício Terapêutico de Kisley, estão fora de ler a Bíblia do fisioterapeuta. Pode passar? Então eu tive a oportunidade, ela trouxe ela para o Brasil. Aí é um dos hospitais que a gente visitava. Gente, essas visitas têm tempos e já eram utilizados cachorros como terapia. Então, uma das coisas mais lindas, como o cachorro interagia com os pacientes na propriocepção, no movimento de alcance de braço para pentear o cabelo, movimento de perna, alisando o cachorro, fazendo movimento com a perna. Um trabalho muito bonito.
Também, tempos atrás, eles já tinham as câmeras para filmar os movimentos em todas as posições e fazer essa análise biomecânica. Pode passar. Feixes suspensores para que o paciente faça atividade. Esse carro, na faculdade da FAFES, a gente reproduziu. Isso era um carro para treinar atividade funcional. O paciente aprender a entrar e sair de carro, voltar a dirigir. Lá na faculdade da FAFES, a gente colocou. Pode passar? Pode passar. Para adiantar que eu não sei quanto tempo tem. Aqui foi quando eu tive a oportunidade de trazer, olha a ousadia, trazer um professor de São Paulo, já trazia todo dia, do Rio já trazia todo dia, do Rio Grande do Sul já era fácil. Aí fui trazer dos Estados Unidos a Caroline Kisner para dar curso aqui no Brasil. Ela e o esposo, pode passar. Aí daqueles passeios que a gente levava os alunos para fazer atividade nas empresas, pode passar. Tem muito, pode passar. Bom, além disso a gente faz evento de massagem no carnaval. Por muitos anos a gente fez evento de massagem no carnaval, eventos de empresas, limpeza de pele, palestra de faculdade, palestra aberta público para doação, feira de saúde, até hoje eu faço, nós vamos ter agora em dezembro a feira de saúde lá da paróquia de Ondina, eu coordeno essa ação junto com uma colega. A gente consegue com a Fundação José Silveira, ultrassom, mamografia, raio-x, e a gente divulga isso para pessoas que, infelizmente, têm que pegar fila para atendimento. A gente continua fazendo isso. A SMA, todos os apoios dos eventos, a SMA está sempre participando com vocês. E visite a instituição, porque é algo que faz parte da nossa história e a gente jamais vai deixar de fazer. Então, todos os aniversários da empresa, eles são comemorados numa casa de repouso, num abrigo de idosos, aliás, e crianças, porque quanto mais você cuida do outro, mais Deus cuida de você. Pode passar, por favor? Aí, evento de carnaval, ó, gente. Aí foi evento empresa, pode passar. Esse evento aqui de baixo, também, isso foi lá na empresa. Eu comecei a fazer, fiz vários anos, esse ano a gente teve também, no Dia do Amor, ame-se. Em vez de trabalhar a ideia do Dia dos Namorados como Dia dos Namorados, a gente precisa ser nosso maior amor. A gente precisa trabalhar, surgiu muito em função do Outubro Rosa, inicialmente, para mulheres com câncer, mas a ideia passou a ser para dia de junho, Dia dos Namorados não. Nosso primeiro amor, Deus, depois a nós mesmos, né? Amar o próximo como ti mesmo. Então, às vezes, as pessoas estão ali frustradas porque o namorado não gosta de mim, porque não sei quem não gosta de mim. Quando você se ama e confia no amor do Pai, a gente fica pleno. Quem estiver com a gente, soma e é legal. Se não somar, some. Né? Pode passar. Evento de corrida, evento em hotel, congresso em hotel. Isso aqui embaixo são dessas reuniões que eu fazia para a Associação de Fisioterapia, Associação de Dermato Funcional. Pode passar. Pode passar, Cris. Aí foi o pessoal de São Paulo que veio para o congresso da Belcol. Daniel Queijo, marido de Ivete Sangalo, foi palestrante da gente nesse evento. Pode passar. Mais congresso. Pode passar. Evento de ação social. Pode passar. Feira de saúde. Pode passar. Mais evento em abrigo. Mais evento de feira de saúde. Pode passar, Cris. Eu sou coautora de um livro. Eu sou coautora do livro Mulheres com Propósito. Que também, assim, para mim é uma gratidão muito grande ter sido convidada e ter um pouco dessa história lá registrada. Pode passar. A SMA, a gente começou, como eu falei para vocês, vendendo ETAP. Hoje nós temos uma unidade no Shopping Piedade, lá na Garibaldi, onde é a nossa matriz. Fizemos muita feita, estamos sempre juntos, uma ação de família. Sorte é o que acontece quando a capacidade encontra-se com a oportunidade. Então, assim, a fulana deu sorte. Então, eu sempre busquei estar preparada. E aí a oportunidade chega. Agora, você está ali reclamando, não chega nada, nada acontece. Mas eu não estou fazendo nada, como é que pode acontecer?
As pessoas querem ter o que você tem, mas será que estão dispostas a pagar o preço que você paga? Eu tive uma felicidade muito grande, gente, de poder ter uma trajetória profissional e familiar. A minha família sempre esteve junto. Então a gente está, né, minha filha aí, meu esposo, a gente sempre esteve em família. Então eu não tive que abrir mão da família para ter uma vida profissional. E eu desejo muito a vocês também, que vocês pensem em pegar as pessoas que você ama e envolver naquilo que vocês querem. Porque é muito difícil assim, eu vou ser uma boa profissional, mas eu vou abrir mão dos meus filhos. Seria muito difícil. Eu abri mão sim. Durante o período eu comecei a ser convidada para dar cursos fora. Dei 2 cursos fora e eu tive certeza que aquela oportunidade que eu teria de ter rodado mais pelo Brasil não era o que eu queria, porque eu estava abrindo mão daquilo que era mais precioso para mim, que eram meus filhos, minha família. Tá? Pode passar. Lícia, passa aí. Veio a pandemia, então muito dessa inspiração toda sossegou, né? A gente voltando a atender, voltando a dar curso, cheio de máscaras. Vivemos toda essa fase dos cursos de máscara, pode passar. Ação social de máscara, pode passar. Mas ó, aqui foi o evento de vocês, após pandemia, pode passar. Aí, pode passar. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. É uma frase que eu acho assim, super importante, né? Primeiro a gente se organizar internamente. Quando a gente não se organiza internamente, a gente não consegue se estruturar para estar com o outro. Pode passar? E aí, essa trajetória, digo que não é uma trajetória de Vitória, mas é uma trajetória do Grupo Sampaio Falcão, que a Fisicol era essa marca, né, desde 1993. Hoje nós temos essa outra marca. Era só essa marca para a clínica de fisioterapia e cursos. A gente desmembrou, aqui é só a clínica. A SMA. Meu filho é advogado na área de defesa do consumidor, mas é o suporte também. Direito médico. Direito médico. Direito médico, né? Direito do consumidor. Aqui nós juntos, porque juntos se constrói tudo, né? A gente tem força um para o outro. Somos absolutamente diferentes, pode passar? Estamos caminhando rumo aos 33 anos, pode passar? Aí é contando assim o que é que aconteceu de marco, de referencial, de cada coisa, as coisas principais, pode passar? O segredo do sucesso, gente, é aceitar dar um passo de cada vez, humildade para fazer qualquer atividade que seja preciso. Porque assim, gente, não adianta pensar que a vida de quem está em cima do palco com o microfone, não. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes no sábado à noite eu estava varrendo a sala, lavando o banheiro, preparando as coisas, porque a pessoa que deveria estar no suporte do curso faltou. Mas o meu aluno de domingo não vai chegar para encontrar um banheiro sujo, uma sala desarrumada, porque, gente, não repare não que está sujo porque a menina faltou, viu? Não, vocês vão encontrar a Vitória varrendo, limpando, passando pano, arrumando as coisas, arrumando o copo, lavando o prato, porque nos interessa entregar o melhor. Não é arranjar o suporte, não repare não, viu? Gente, é porque aconteceu, é porque não. Se alguém não foi, pode ter certeza, a gente vai estar lá fazendo. E sem achar que é errado, até porque eu não acho que tem nada de mais errado não. Qualquer pessoa pode fazer, inclusive eu, e principalmente eu. Consciência do custo do seu serviço. A gente tem que ter noção de quanto custa cada coisa. Não existe um cafezinho de graça. Se eu estou servindo um cafezinho na minha clínica, eu tenho que saber quanto custa o cafezinho, quanto custa a minha luz, se deu mais caro, se deu mais barato, se eu usei mais creme, se eu usei menos creme. Não tem como você pensar que, não, vou dividir em 10, vou dividir em 10, vou somando esses 10. No final do mês não fecha as contas. Cumprir todas as obrigações legais. Gente, uma empresa hoje que não esteja toda regulamentada, vocês mesmos, se vocês não controlam o que vocês ganham, documentam e cumprem o que é de lei, lá adiante a pessoa se complica. É importante ter coragem para aceitar perdas e ganhos, saber compartilhar com os mais necessitados.
necessitados. É importante lembrar que a gente precisa provisionar. Quando a gente pensa, eu não estou ganhando nada, agora eu estou ganhando R$1.000, como eu posso gastar 1.000, né? Eu tenho 1.000, eu ganhei 1.000 no mês passado, eu ganhei 1.000 esse mês. Mês que vem eu sei que eu vou ganhar 1.000, logo minha renda é de 1.000. Será que é assim, gente? Todo o dinheiro que a gente ganhar, lembre, tire uma parte para devolver a Deus, da forma que vocês quiserem. Quando eu falo devolver a Deus, não quer dizer que você vai ter que sair assim, 10% é daqui, do padre, do pastor, não é isso. Lembre que tudo que a gente tem foi Deus que nos deu e que a gente pode compartilhar. Seja um remédio de uma pessoa necessitada, um transporte que alguém precisa para ir para o médico, não importa. Mas lembrem que não é tudo nosso, tudo que a gente tem vem de Deus. Lembrem de guardar. Então, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.000. Eu tenho que ter dinheiro para reinvestir no meu negócio. Eu tenho que ter dinheiro para fazer o meu negócio mover, né? Se você não tem um carro, você vai atender paciente domiciliar e você for de ônibus, você tem que ter sua passagem do ônibus. Não tem que ter? Então, a gente precisa provisionar. Eu tenho essa paciente. E se eu deixar de ter a minha paciente? Como é que eu vou pagar as minhas contas no mês que vem? Então, eu preciso guardar para as vacas. E dentro da fisioterapia, gente, eu vou dar essa notícia para vocês, viu? É triste, mas é verdade. Para quem trabalha com a parte de atendimento, cresce, desce, cresce, desce. Nós temos meses bons, que são mês de maio, né? Abril, maio, agosto, setembro, outubro. Mas em compensação, novembro, dezembro, o povo viaja, junho, o povo viaja. Janeiro, fevereiro, que todo mundo está gastando com o carnaval. Então, se você não guardar na hora da vaca gorda para a vaca magra, você se quebra. Investir em estudo e benfeitoria no seu ambiente de trabalho. Pode passar, estou acabando. Lícia. Olha, nossa sala da Física Concursos começou, cabiam 6 pessoas. Empilhadinhas, era a nossa sala de treinamento. Depois foi aumentando, pode passar. Hoje é uma sala bem maiorzinha, quer dizer, o mesmo tamanho, mas com outro layout. Pode passar, Clícia. A SMA também começou com uma salinha pequena. Hoje, como eu falei para vocês, tem 2 unidades. Pode passar. Aí foi a comemoração dos 30 anos da empresa, lá no abrigo. A gente fez, a equipe toda se mobilizou para fazer atividades, então, uns cuidaram das crianças, outros dos idosos, vários tipos de recreação. Pode passar. Nossa família hoje é muito grande, porque nós temos uma equipe domiciliar, nós temos a equipe de consultório, a equipe de loja, uma quantidade de professores, eu acho que são 18 professores. Então, hoje, nossa família é uma família muito grande. Pode passar. E é isso, gente. Gratidão a Deus, à família, aos meus mestres, aos milhares de pacientes, clientes, alunos, professores, parceiros, fornecedores, contratantes, pessoas nos ambientes onde a gente passa, porque sem a gratidão a gente não tem nada. Quando a gente se percebe a grandeza de Deus em tudo, em cada pessoa que confia na gente, o coração é repleto de alegria. Pode passar? E finalizando, gente, não só refletir, né? Porque mais do que deixar uma frase é fazer vocês pensarem. Você gosta do que faz? Estão fazendo a faculdade? É porque gostam? Fazer que nem casamento, né? Para sempre. Se não gosta, muda. Mas fazer, imagine, estar aqui falando para vocês, depois de 42 anos de formada, gente, é um saco fisioterapia. Não. Mas se gosta, você vai ver. Olha, você está com cara de quem quer se aposentar? Eu estou com cara de quem já está cansada da fisioterapia? Não, né? Ainda tem um gás aí um pouquinho. Vocês querem ser ou vocês querem ter? Quando a gente ninguém nos tira nada. Quando a gente tem, a gente pode perder. Então lembrem sempre, se tiver que escolher entre ser e ter, sejam.
sejam autênticos, sejam verdadeiros, sejam amorosos, que isso ninguém vai tirar de vocês. Quanto vale o maior patrimônio de vocês, gente? Qual é o maior patrimônio de vocês? Quem arrisca me dizer aí? O carro? A casa? Qual é o maior patrimônio? Qual é a coisa mais cara que vocês têm? A vida, família, saúde. Isso tem preço? Não tem preço, né? E qual legado você vai deixar? A gente tem que pensar o que é que a gente vai deixar. Então eu fico assim muito emocionada, né? Terminando a agradecer da Clícia pelo convite. Com certeza a Mariana aí, está aí nos bastidores, a Elisângela não sei mais onde é que está. Mas deixar um legado é isso, é poder dizer assim, bom, eu tentei deixar um pouquinho essa inspiração para vocês, para que vocês sejam luz onde vocês passarem, que vocês distribuam amor, porque é assim que a gente vai passando a história para diante, né? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Espero que